Olá, olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner, eu sou a Mari e esse é o primeiro vídeo dessa playlist que se chama Aventura Autista, rumo à Patagônia de carro, tá? E o primeiro vídeo também é sobre isso, é sobre esse planejamento, né? Como que a gente vai, né? Eu falo aqui de Itajaí, Santa Catarina, tá? Então, aí essa viagem é um sonho que eu tenho de levar Yuri, autista nível 2, falando algumas palavrinhas, né? Considerado ainda não verbal, por não falar frases. E Júlia, minha filha de 13 anos, para a Patagônia. Mas está apenas começando todo esse planejamento. Porque sonhos existem, né? A gente tem sonhos, a gente tem vontades, a gente quer realizar coisas, né? Mas para tudo precisa de planejamento. Então, esse vídeo nós vamos começar aí esse planejamento dessa viagem, né? Que envolve uma criança autista, que a gente vai de carro, né? E envolve minha filha, né? E hoje é dia 12 de abril. A viagem é para daqui a um ano. Abril de 2026. Então a gente tem muito chão aí pela frente, né? E eu chamo que é um salto de fé, né? É aquela coisa que você sonha, quer muito que aconteça, né? Mas você não sabe se vai acontecer, né? Você vai fazer sem recursos, sem saber muito bem se você vai estar com esse carro, né? Nós vamos estar tudo muito bem, com saúde e tudo mais, mas a gente não sabe, o caminho é longo aí pela frente, né? Quando se fala de recursos, a gente sabe que não é uma viagem tão barata, né? Eu tenho aí muitos dos meus produtos que estão para vender, eu tenho alguns e-books e ainda vou fazer outros produtos para oferecer para vocês, tudo para que eu faça essa viagem, tá? Então, eu já fui de carro até a Patagônia, Argentina, por esse caminho que eu vou querer fazer novamente, que é pelo Rio Grande do Sul, né, saindo aqui de Santa Catarina, pegando Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, até chegar na Patagônia chilena, tá? Então, eu já fui em 2011, tá? Nessa época não tinha o Yuri e a Júlia, né? E agora eu tenho. Então, eu tô, assim, muito animada com esse projeto, porque lá no final, lá em 2026, daqui a um ano, eu sei que as coisas vão estar muito diferentes do que são agora, né? E isso nos motiva, né? Eu, como mãe de uma criança autista, né? E você também deve ser, não sei. Esses vídeos não são só para nós mães, né? São para todos que estejam pela causa. Aliás, eu vou falar sobre isso também. Eu sou ativista, né? Acho que a maioria das mães e crianças autistas acabam sendo ativistas, né? E nisso eu falo muito rápido e acabo ficando ofegante e me dá sede. Tentar pausar um pouquinho. É a minha animação mesmo. E com isso, né, sendo mãe, preciso aí que outras pessoas também se envolvam, né? Não só nós mães, também estejam com a gente pelo autismo, né? Porque a gente tá numa bolha, né, do autismo, onde a gente só fala de autismo com as pessoas que estão ali dentro, né? Então a ideia é que mais pessoas saibam, tem uma mãe de criança autista que em abril de 2026 estava fazendo um planejamento, né? A ideia é se espalhar mesmo, né? E quem sabe muitas pessoas vão me acompanhar até lá também. Vai se animar, né? Olhando aqui os vídeos que eu tô postando, o planejamento todo da viagem. Quem sabe você que tá me vendo vai me apoiar, né, tanto financeiramente como estando aqui também com seu like, compartilhando, né, com pessoas que também gostariam de ir para a Patagônia, né, e quem sabe fazer esse trajeto que eu sei que é lindo, né, né. Então, esse é o primeiro vídeo dessa playlist, né, Aventura Autista, rumo à Patagônia de carro, tá bom? Então, embarque conosco nesta jornada inspiradora. Certo? Vamos planejar uma viagem inesquecível de Itajaí, Santa Catarina, até a Patagônia chilena, passando pelo Uruguai e Argentina, com um objetivo especial: a conscientização sobre o autismo e o desenvolvimento de Yuri, um menino autista de 6 anos. Prepare-se!
para descobrir como transformar esse sonho em realidade. Então, vem comigo, que é sobre isso esse vídeo, tá bom? Então, no final desse vídeo você vai saber aí mais ou menos do que se trata esse meu novo projeto. Então, o sonho, né? O que é, de onde surgiu, né, a ideia? Até já comentei com vocês, né? Falei ali também que é até a Patagônia chilena. Eu fui em 2011 até com o objetivo, né, de chegar até a Patagônia chilena, mas hoje eu sei que é uma viagem que, sem estar com crianças, durou 17 dias ida e volta. Então, para chegar lá, parando, né, por várias cidades, dormindo em hotel e tudo mais, em vários lugares, na verdade, na época, a gente demorou, se eu não me engano, foi uma média de 10 dias, né? Então, a gente chegou na Patagônia, lá na Patagônia Argentina, e não foi para a Patagônia chilena na época. E agora esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, o sonho, conscientização e desenvolvimento, tá? Conscientização, né? A nossa viagem tem um propósito maior. Então, eu já falei para vocês, né, que eu já fui lá e que eu tenho o sonho de voltar. Esse é o meu sonho, o sonho de voltar. Mas não é por si só voltar lá, pelas paisagens, por tudo, pela viagem, né, para tirar uma viagem de férias, até porque vai ser bem cansativo para mim, né, porque eu sou a única que vou dirigir. Aí assim, mas eu quero sim que as pessoas olhem para esse projeto e se conscientizem pelo autismo. De uma certa forma a gente chama atenção, né? Dando tudo certo, e vai dar certo, né? Como eu falei para vocês, é um salto de fé. Porém, é isso mesmo, tipo, vamos dizer que as pessoas vão visualizar mais, vão ver mais o Autism Fit Planner e vão prestar mais atenção no autismo, né? Consequentemente, né? Então, a conscientização. Nossa viagem tem um propósito maior, que é espalhar a conscientização sobre o autismo. Queremos mostrar que o autismo não é uma barreira para a aventura e que todos merecem a oportunidade de explorar o mundo. Sim, explorar o mundo. Aqui é um exemplo sobre uma viagem, né? Porém, todos podemos sonhar, todos podemos realizar coisas, né? O que acontece? A gente se envolve realmente bastante com a criança autista, com o autismo em si, a gente se envolve, né? Mas, e também a gente abre mão de sonhos e de vontades, e de repente de fazer uma melhoria numa casa, uma melhoria no carro, uma melhoria em alguma coisa que você tem, ter mais conforto, para investir no desenvolvimento da criança, né? Então, às vezes você tem um sonho aí de reformar sua casa, né? Então, vejam como um exemplo de que eu enfim, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Tô planejando uma viagem aqui para a Patagônia chilena, certo? Porém, você tem o sonho de fazer uma reforma. Tô usando uma reforma como exemplo, né? Eu tô dando um salto de fé. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como que esses recursos vão vir. Ou seja, o sonho e o planejamento estão vindo primeiro. Esses recursos vão vir. Entende? Porque se a gente não sonha, se a gente não planeja, aí que não vai ter mesmo, certo? Então, visto isso, é isso que eu tô fazendo, tá? E convido vocês para estarem aqui comigo, me apoiando, tá? Se não for financeiramente, porque daí é isso que eu tô falando. Para quem tem filho, criança autista, eu tenho produtos aqui, e-books e tudo mais, te oferecendo em valor bem acessível. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo eles, para você me chamar no WhatsApp e a gente conversar sobre isso. Você que não tem criança autista e quer apoiar o autismo, de certa forma, né, também, e apoiar essa viagem, né, e também através de doação, que eu ainda não abri a vaquinha, mas vai ter a vaquinha online também, tá bom? Desenvolvimento para o Yuri, né, também, claro. Para Yuri, né, essa viagem será uma experiência transformadora. Acreditamos que a imersão em novos ambientes e culturas estimulará seu desenvolvimento e abrirá novas portas para comunicação e interação. Deixa eu falar um negócio aqui, tá? O Yuri, ele adora viajar. Ele adora estar dentro de um carro.
Então, antes que alguém fale, não, mas coitada da criança, né, vai ficar horas dentro de um carro. Calma, a gente está planejando a viagem agora. É apenas o planejamento, né? Como eu já falei, é quase que um salto de fé aí, né? Para tudo que vem aí pela frente, tá bom? E assim, são os primeiros vídeos, né? Estão começando agora em abril. Daqui um ano que a gente vai sair do planejamento e concretizar, certo? E é claro que tudo isso é com muita responsabilidade, né? Falando aí de novo do Yuri, né? O Yuri é autista nível 2 de suporte não verbal, tá? Adora viajar e todas as viagens, todos os locais que a gente foi um aprendizado, sabe? Então essa viagem nós vamos passar por muitos lugares. Nós vamos dormir em vários lugares diferentes, né? Então tudo isso vai, com certeza, como para qualquer outra criança também, vai estimular muito e ajudar muito no desenvolvimento dele e na interação consequentemente, tá? O que acontece muito com meu filho, tá? Quando ele sai, gente, aqui sempre tem. Então, passou a ambulância, a polícia fez um barulhão aqui. Aí eu vou ter que vou fazer um corte aqui, né? Enfim, quando o Yuri sai e que ele sai para lugares abertos e que ele viaja, que ele tá, como é que eu vou dizer isso? Que ele acaba tendo mais estímulos, ele fala mais. Eu não sei como é que é aí com a sua criança, como é que foi com a sua criança, enfim. Ele fala mais, ele fala numa viagem. Então, se a gente vai para um lugar aberto, tipo campo, mato, mais ainda, sabe? Eu não sei se dentro de uma cidade ele já tem tudo muito mais pronto, né? Tipo, ele sai na rua, tem carro, tem... Enfim, tudo coisas que ele já é acostumado. Mas quando ele vai viajar, ele tem muito mais disso, entendeu? Então, vamos falar agora sobre desafios, tá? Desafios. Esse vídeo eu vou falar sobre 3 pontos, ou 3 pontos, o desafio da viagem, né, que o desafio 1 é planejamento, né, desafio 2, roteiro flexível, né, um roteiro adaptável, né, desafio 3, comunicação e interação do Yuri, né, que eu acabei de falar, desafio 4, imprevistos e adaptações, né, o custo, né, da viagem também, tá, e quantos dias serão necessários, tá? E um jeito errado de viajar à pressa é a inimiga, tá? Então, eu vou falar desses pontos, certo? Vamos lá. Então, o nosso desafio 1, né? Que eu fiz aqui, que eu anotei, esse desafio 1... E aqui nesse mês de abril, né, vão ter 3 vídeos dessa playlist, né, para iniciar. Não sei como é que serão os outros meses, como é que eu vou ir, conforme eu vou ir subindo os vídeos aqui, né, então não sei. Então, o nosso planejamento financeiro, né, fazer um planejamento financeiro detalhado é muito importante, tá bom? Então, pedágio, né, combustível, hospedagem e por aí vai, né? Esses são, tem que calcular isso ainda, né? Então, combustível, né, tem que calcular o consumo médio, né, do carro, né, do meu carro. Meu carro é um Renegade, tá? É um Jeep Renegade, precisa de várias reformas e talvez até adaptações, né? E o preço da gasolina nos países que irá passar, que eu sei que é mais barato, mas enfim, preciso meio que saber mais sobre isso, né? Uma planilha detalhada, né, que vai me ajudar, ajudará, né, a ter controle dos gastos, né? Então, sobre o combustível, né, tem que calcular o consumo, né, do carro, né? Sobre pedágios, até lá, tem muito pedágio na Argentina, muito pedágio no Rio Grande do Sul, então, enfim, eu tenho que fazer um levantamento de quanto que custa para o carro rodar, tá? Então, pedágio, pesquise os valores dos pedágios nas rodovias do Uruguai e Argentina. Alguns trechos podem ter custos elevados, certo?
Então, hospedagem. Reserve hotel ou camping com antecedência, principalmente na alta temporada. Considere opções com espaços abertos e seguros para o Yuri, né? Então, assim, vai ser lá em abril. Já não é mais alta temporada, talvez esteja, não é que já não é, talvez esteja começando a alta temporada. Porém, como eu falei antes, né, eu preciso de todo um planejamento, então vai um ano, né, para isso, né. Então, esse planejamento financeiro, eu coloquei aqui combustível, pedágio e hospedagem, seria os primeiros itens aí que eu vou levantar, tá bom? É claro que eu não vou considerar camping, né, pela segurança. Porém, na verdade também, eu sempre vou precisar de lugares mais que eu consiga ter essa segurança que nós três precisamos. E eu falei, eu acho que já, não sei se nesse vídeo ou em algum outro vídeo, que seria muito bom se nós fosse várias pessoas, fizesse uma... Se mais pessoas estivessem comigo na viagem, não no mesmo carro, mas cada um no seu carro, ou seja, esse é o primeiro vídeo aqui em abril de 2025 e que eu tô fazendo, né? Quem sabe você vai chegar aqui durante esse um ano e vai se empolgar e vai também querer ir, né? Você, mãe de criança autista, pai, e se juntar a mim, né? E aí essa viagem vai ter mais segurança, vai ter mais apoio, né, vai ter calor humano, tudo isso, né, que a gente tanto precisa, né, porque a viagem até lá é bem difícil, né, difícil não, aí vão me perguntar, nossa, mas então por que tu vai fazer? Não é difícil, é desafiadora, mas muito, como tudo na vida é desafiador, né, pra mim não é fácil começar esse projeto, não é fácil vir aqui falar sobre isso, sabe? Eu não sei se vai lá em abril de 2026 vai valer a pena para mim, se vai ter valido a pena, mas eu tô aqui. É um salto de fé mesmo que eu tô tendo, tá? Então, desafio 2, roteiro flexível e adaptável, né? Então, o ritmo lento. Não se prenda em um cronograma rígido, né? Não vou me prender, né, num cronograma rígido e vou me permitir fazer pausas e desvios quando necessários. O bem-estar de Yuri é a prioridade, né? Então, atividades sensoriais, incluir atividades que estimule, né, os sentidos do Yuri, como caminhadas na natureza, visita a parques e brincadeiras com água, né? Descanso adequado. Garanta que Yuri tenha tempo suficiente para descansar e recarregar as energias. Evite longos trechos de carro sem parada. Então, assim, ó, o roteiro flexível, isso aí é uma coisa que eu já tenho em mente. Eu sei que vai demorar muito para chegar e para voltar vai ser menos, vai demorar menos, certo? Por quê? Porque a gente vai parar muito mais na ida, porque a gente não vai estar acostumado. Primeiro ponto, a gente não vai estar acostumado a ficar muito tempo. Eu não vou estar acostumada a ficar dirigindo por muito tempo. Tem o Yuri que precisa parar. Embora, quem mais precisa parar mesmo é a Júlia, né, nas viagens, tá? Então, o Yuri não. O Yuri, ele quer estar dentro do carro e eu vou adaptar uma cadeirinha bem melhor do que ele tem. Então, tem um longo caminho aí para adaptar esse carro. Eu quero pilotar o carro também. Mas é isso. E aí, vem toda essa questão, né, de que ele precisa, né, que parar mais vezes. Por que eu imagino assim que a ida nós vamos parar muito mais? Não só para passear, para conhecer o local e tudo mais, né? Mas para descansar mais. Isso eu sei que vai ser assim, tá bom? Então, desafio 3. Gente, se inscreva no canal se você chegou aqui do nada, né? Não precisa ser pai, mãe de criança autista para isso, tá? Acompanhe essa playlist, né? Compartilhe, tá? E esteja aqui comigo me apoiando, tá? Eu preciso de você, que você me apoie. Não largue minha mão,
né? Não me deixe só, tá bom? Desafio 3, comunicação e interação, né? Vamos falar do Yuri nessa questão. A comunicação visual, né? A gente usa cartões, a gente usa o comunicador também. Use cartões, imagens e símbolos para facilitar a comunicação com o Yuri. Prepare-se para interpretar seus sinais e necessidades. Paciência e empatia. Lembre-se que Yuri pode ter dificuldades em expressar suas emoções. Eu sou mãe do Yuri, né? Mas eu sei muito bem tudo isso que envolve o autismo no Yuri, né? Porém, você que está me escutando aí, e talvez você queira planejar uma viagem, por isso que eu estou falando, e você aí passa para as necessidades da sua criança, tá? Quando eu falo Yuri, pode transmitir aí para a sua criança. Lembre-se que Yuri pode ter dificuldades em expressar suas emoções durante uma viagem, né? Seja paciente e demonstre empatia em todos os momentos, tá? O Yuri, ele usa o comunicador. Então, lá no banco de trás, ligado ao carro, ao som do carro, ele se comunica com a gente. Por exemplo, se ele quer ir ao banheiro, se ele tá cansado, se ele tá com sede, se ele tá com fome, se ele quer descer, ele escreve lá descer, ou clica no botão descer, ou então ele vai simplesmente dizer descer, porque hoje ele fala muita coisa, ele fala água, ele fala descer, né, docinho, né? É um fofo Yuri, que coisa linda. Rotina e previsibilidade. Então mantenha uma rotina consistente para o Yuri, né? Então a gente vai ter assim os horários de parada, horário do almoço, horário do jantar, né? A hora de ir dormir. A gente tem que manter isso, né? Até porque para ele não se desregular e porque depois a gente vai voltar para nossa casinha e a gente quer que as coisas continuem bem, né? Então, Yuri, né? Mesmo durante a viagem, tá? Isso o ajudará a se sentir mais seguro e confortável. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô sempre lendo. Por quê? Porque eu não quero deixar esquecer das coisas ou então ficar falando muito sobre o assunto, de repente eu perder o fio da meada, né? Lá no Rio Grande do Sul se fala muito isso, o fio da meada, pegar um novelo de lã e sumir com o fio e não conseguir se achar. Tá bom? Ou seja, perdeu o assunto. Desafio 4, imprevistos e adaptações. Então esteja preparado, né, para imprevistos. A gente precisa estar preparado para alguns imprevistos, né? Vamos pensar em algumas coisas que pode vir a acontecer durante a viagem, né? A gente precisa ser flexível. Inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre flexibilidade, que é aquela coisa de a gente se adaptar a coisas que acontecem no dia a dia. Então, acontece uma coisa comigo, pronto, agora eu tenho que resolver. Então, ou tenho que me adaptar e assim por diante, né? E manter a calma, certo? Então, imprevistos acontecem, né? Esteja preparado para lidar com situações inesperadas, como atrasos, mudanças de planos e problemas de saúde que pode vir a acontecer, né? Probleminhas, né? Pequenininhos, né? Mantenha a calma e adapte-se às novas circunstâncias, né? E o quanto antes, falando aí da flexibilidade, ela é a chave do sucesso, né? Flexibilidade, isso serve para todos nós. Quando a gente é flexível diante de uma situação desafiadora e que a gente consegue se adaptar o mais rápido possível, a gente tem mais sucesso na vida, né? Então isso a gente leva para a vida, né? O nível, o grau que você tem de flexibilidade determina muitas vezes o sucesso de uma pessoa, entendeu? Pega a dica aí. Tá bom. Então, foram aí as dicas, né? As dicas não, os desafios, tá? Mas, vamos lá. Quanto custa essa aventura, né? Então, um cálculo rápido, né? Só bem básico, né? Até aqui. O valor aproximado, que pode variar, depende das suas escolhas de hospedagem, alimentação e atividades. Então, eu tô colocando 20 mil reais, tá? De combustível 5 mil e de hospedagem 7, tá? Então, vamos lá, combustíveis. Para recorrer os milhares de quilômetros, né, dessa viagem, que é longe, né? O combustível será um dos seus maiores gastos, né?
Os maiores gastos que eu tô prevendo na viagem é combustível, né? O combustível, a hospedagem, né? Então é isso. Planejamento. O que era outra coisa, gente? Perdi o item aqui, deixa eu lembrar. Aqui. É combustível e pedágio e hospedagem. Combustível, pedágio e hospedagem. Certo? Combustível, hospedagem, tá? Mas é mais ou menos 20 mil para esses 3 itens, né? Planejar os custos é crucial para uma viagem tranquila. Considere todos os gastos desse combustível, hospedagem, até alimentação e atividades extras. Pesquise preços, compare opções e defina um orçamento realista. Ou seja, gente, tem um caminho bem grande aí pela frente, são 12 meses, né? Para chegar a abril e essa viagem ser realizada. Então, tudo que eu estou dizendo aqui para vocês sobre o planejamento e a rota, né, quantos quilômetros e tudo mais, tudo isso nós vamos falando aí ao longo dos vídeos, tá bom? E esse é apenas o primeiro. Eu vou colocar em todos eles hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, pra gente não se perder aqui nessa playlist, né? E nos vídeos da Patagônia chilena, né? Que é essa viagem que nós vamos fazer, tá? Então, assim, esse aqui é só um valor por baixo, né? Só para ter uma estimativa, né? Mas eu tenho a adaptação e arrumação do carro, né? Para fazer. Sem falar que eu não vou fazer, agora eu vou ficar 1 ano só lidando com essa viagem. Não, eu continuo tendo um apartamento para administrar, meus filhos para administrar, o meu trabalho, eu continuo tendo uma vida, né? Não vou parar a minha vida para realizar um sonho agora, né? Que precisa desse valor. Por isso que eu tô aqui, tipo, eu tô aqui buscando, planejando, para que daqui 6 meses, vamos dizer que dentro de 6 meses eu já vou ter uma ideia de tudo, de uma ideia bem mais ampla de tudo, né? Então agora eu levantei mais ou menos uns 30 mil reais aqui de hospedagem, combustível e pedágios e alimentação, né? E eu ainda nem falei de tudo que eu preciso fazer com o carro. Ainda nem falei que nós precisamos comprar roupas apropriadas, porque lá é frio nessa época do ano. Até hoje, a gente está em abril, né? Na época da viagem, 2026. Só que nós estamos em 2025. Aí, assim, eu vou ver qual a temperatura que tá hoje. Como é que tá as temperaturas do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Chile. Eu sei que depois do Rio Grande do Sul para baixo ou para cima, não sei como é que funciona, acho que a gente vai subir, tudo vai começa a esfriar e vai cada vez mais frio, né, nessa época do ano. E claro que nós vamos em abril, né? Então abril, maio, junho, julho é pior, muito pior, né? Dizem que a melhor época para ir seria dezembro, janeiro, fevereiro, março já começa a ficar frio. Então, quantos dias serão necessários, né? Quantos dias são necessários? Teria que ser de 30 a 45 dias, mas eu não quero ficar 45 dias em viagem, porque cada dia que eu tô na estrada mais as crianças não estão em aula, mais o Yuri não está em terapia e mais tempo eu não vou estar trabalhando, né, produzindo, e mais tempo enfim, mais gastos, né, e aumenta meu orçamento, né? Então, este é o tempo ideal para aproveitar a viagem sem pressa, permitindo que Yuri se adapte aos novos ambientes e ritmos. Então, eu penso em no máximo 35 dias, por conta da volta. Pelo que eu calculei, para chegar lá na Patagônia chilena e ficar pelo menos 3 dias lá, sem voltar, né, ficar lá parado um pouquinho, conhecer alguns lugares,
E pelo que eu calculei, né, demora para chegar lá 20 dias. Não indo com pressa, né, sem nenhum imprevisto no caminho, né. Flexibilidade. Lembre-se que o roteiro é apenas um guia. Se precisar de mais tempo em algum lugar, não hesite em alterar os planos, certo? Não hesitaremos. Sem pressa, o importante é aproveitar cada momento da viagem sem se preocupar com prazos e horários, tá bom? A duração da viagem depende do seu ritmo e das suas prioridades. Recomendamos um período de 30 a 45 dias para aproveitar cada destino, né? Então eu estou te recomendando aí que você que está me escutando e está se empolgando com tudo isso, né? O ideal de carro com sua família, né? Se você vai com crianças, seria 45 dias. Esse seria o ideal, entendeu? Então, assim, ó, eu não vou passar mais que uma noite indo daqui, ó, passando Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. Eu não vou ficar, tipo, eu não vou, por exemplo, eu não vou chegar em Buenos Aires e ficar lá 2 dias, de forma alguma. Eu vou direto para Bahia Blanca, entendeu? Porque o meu objetivo é a Patagônia chilena. É claro que se o Yuri estiver cansado, a gente ter que descansar um pouquinho, a gente vai fazer isso, né? A gente vai, de repente, parar numa cidade mais cedo, descansar e sair no outro dia de manhã, né? Tipo, chegar logo depois do meio-dia, parar numa cidade, descansar e seguir, né? É isso. Às vezes vocês vão me ver com essa cara de preocupada, né? E aquela cara assim, meu Deus, por que eu tô inventando isso, né? Mas vamos lá. O jeito errado de viajar, a pressa é inimiga. Então, o que eu fiz aqui? Para passar aí para vocês sobre isso e também para reforçar em mim essa questão, tá? Então, o roteiro rígido, né? Então, já falamos bastante sobre roteiro, ser flexível, né? Então, é um erro muito comum de querer seguir um cronograma, só que a gente tem uma criança que é autista. Aliás, tem a Júlia que é uma adolescente, né? Então seguir um cronograma apertado, sem tempo para imprevistos ou adaptações, pode gerar um estresse e ansiedade, tanto no Yuri como na Júlia e principalmente em mim. Eu tenho que estar calma, pois eu vou estar dirigindo, né? Falta de preparo. E assim, estou começando aqui, primeiro vídeo 1 dessa playlist, né? Não sei o que você está achando disso, mas enfim. Tô começando o primeiro vídeo aqui, né? E tô realmente orgulhosa de estar fazendo isso. Estou dando um primeiro passo, né? Enfim, é claro que não é o primeiro de todos. O primeiro foi decidir fazer, né? O que eu quero dizer? Eu agora, nesse primeiro, eu estou indo eu sozinha dirigindo, com 2 crianças. Mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Vai que eu vou ter um copiloto que dirige, né? E assim por diante, ou uma copilota. Então, que seria muito melhor para mim. Muito melhor, né? Seria muito melhor mesmo eu ter alguém para nós revezar, dirigir, né? Em 2011, quando eu fui, a gente foi com um Peugeot pequeno, não sei dizer qual que era o Peugeot. A gente levou roupa de cama, levou bastante coisa, porque a gente dormiu em hotéis bem mais simples, né? E tudo, era só nós 2. E só ele dirigiu. Só ele que dirigiu. Eu não lembro qual foi o motivo. Se eu não estava dirigindo, não sei. Só ele que dirigiu. Enfim, não sei. Então vamos lá. Outro jeito errado. Falta de preparo. Não pesquisar, né, sobre os destinos antes, né? Isso eu já tenho feito, né? Desde o início do mês. Desde o final do mês passado para esse mês. Então, não pesquisar sobre os destinos, não planejar os gastos e não se preparar para os desafios do autismo para transformar a viagem em um pesadelo, né? Pode transformar a viagem em um pesadelo.
planejamento. No início desse vídeo eu falei, a gente pode sonhar, a gente pode almejar, a gente pode querer realizar algo, mas a gente vai sempre precisar de planejamento. Isso vale para tudo, não seria para uma viagem como essa, que não, né? Então a gente precisa planejar gastos, que eu já comecei por essa parte, planejar o roteiro também já fiz. Então esses vídeos aqui serão para me ajudar e para ajudar você aí que se interessa de repente em fazer uma viagem para a Patagônia, tá bom? Imagine uma viagem com horários rígidos, não tem como, né? Então, sem tempo para pausas ou adaptações, então isso não pode acontecer, né? Ou adaptações, né? Então, imagine não pesquisar sobre os destinos, não tem como também, certo? A gente precisa planejar. Não planejar os gastos, imagine uma viagem sem planejar gastos. A chance de dar errado é maior, esse que é o problema. Você não planeja por isso que é Autismo Infinito Planner, a gente sempre está planejando, né? Autismo Infinite Planner, vem de um planner, né? Infinito Planner, tá? Eu acho que no Instagram eu já falei sobre isso. Não planejar os gastos e não se preparar para os desafios do autismo, este é um jeito errado de viajar. Uma outra coisa que eu tenho feito, eu tô me cuidando mais, né? Cuidando mais da minha saúde, me preparando fisicamente, me preparando mentalmente, tendo bastante acompanhamento, aumentando minha energia, a minha autoestima, enfim, muita coisa eu tenho feito para que essa viagem dê certo. Mesma coisa o Yuri, né? Claro, nós três precisamos estar com a saúde muito boa para viajar. Diminui muito esses imprevistos, inclusive, né? Meus filhos poucas vezes ficam doentes, mas eu também tenho que me cuidar, né? Durante a viagem eu vou continuar fazendo exercícios, né? Eu faço exercício de calistenia em casa, faço caminhadas, né? Tudo isso eu tô me preparando para uma viagem. Ah, Mari, mas para que se exercitar para uma viagem? É para minha saúde. É para minha saúde. Então tem um vídeo aqui no canal que chama a Engenharia Reversa da Longevidade para Mães e Crianças Autistas, que é um médico que trabalha com isso, fez um estudo sobre isso. E ele fala o quanto a gente precisa cuidar da nossa saúde para que a gente tenha vida mais longa, né? Uma vida longa, porém com saúde, né? Porque de nada adianta você viver 80, 90 anos sem saúde, né? Então, tá aqui no canal esse vídeo, se você quiser dar uma olhada. E é isso que eu tô fazendo, entendeu? Porque eu não quero chegar lá em abril de 2026 e não fazer essa viagem, porque eu não tô bem. Então, eu estou nesse empenho também, tá? Então, pessoal, tá. Chegamos ao final desse vídeo, tá? Esse foi o primeiro vídeo, tá? Dessa aventura que a gente vai fazer. E eu conto aí com vocês, né? Essa playlist é sobre uma viagem de carro, né, que nós vamos fazer até a Patagônia, né, uma aventura autista, certo? Rumo à Patagônia de carro, né? Então, gente, é pelo autismo, é o meu sonho, é pelo desenvolvimento do Yuri, enfim, conto com vocês para estarem aqui no YouTube acompanhando esses vídeos, né, que eu vou falar sobre a nossa viagem, planejamento e tudo mais, tá? Esse foi apenas o primeiro vídeo. Eu acredito que vão ter... Bom, até abril de 2026 serão muitos. E lá em abril de 2026 eu quero fazer o acompanhamento da viagem também, né? E é isso. Estou muito feliz de estar começando. Estou me sentindo dentro de um desafio. Realmente é um salto de fé, né? Que eu tô dando. O que é um salto de fé? É você não saber o que vai acontecer, né? Tipo, você fazer a coisa, você planejar, você né? Começar a dar o primeiro passo sem saber se vai acontecer, se não vai. Quer dizer, eu acredito piamente que vai e que vai ser bom. Porém, os desafios vão sempre existir, certo? Muito obrigada.
se inscreva aqui no canal, compartilhe com quem quer saber mais dessa aventura também e deixe aí seu like, seu comentário de apoio, tá bom? Até mais!